Olá, pessoas do YouTube! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa segunda aula aqui do módulo de Fisiologia Humana, no que se trata aí ao sistema reprodutor. E a nossa aula hoje ela vai enfatizar aí todos os aspectos, tanto anatômicos quanto fisiológicos, atrelados ao aparelho reprodutor feminino. Vamos lá? O sistema reprodutor feminino ele é composto por estruturas externas e estruturas internas. A destacar-se a primeira estrutura que vale-se aqui nós pontuarmos é a vulva, que é uma estrutura externa ao aparelho reprodutor feminino, que é constituída aí por várias regiões. A destacar-se as primeiras, temos aqui os grandes e pequenos lábios, que são basicamente estruturas que vão delimitar a entrada aqui da vagina. Nós temos aqui a abertura da vagina, que basicamente é a entrada de fato ao sistema reprodutor feminino. Tem-se aqui a abertura da uretra, que vai ser justamente a entrada do sistema urinário. Temos, por fim, o clítoris, que é um órgão erétil dotado de grande sensibilidade. Inclusive, sabe-se aqui que o clítoris está atrelado com a questão do prazer sexual feminino, então seria aqui o famoso ponto G e por aí vai. Um aspecto bacana a destacar-se aqui, que diferentemente do sistema reprodutor masculino, nós temos aqui o sistema urogenital separado. Percebam que eu tenho uma abertura para a vagina e tem-se aqui uma abertura para o sistema urinário. Então é importante destacar-se que, se comparado ao sistema reprodutor masculino, há-se aí uma distinção clara entre o sistema urinário e o sistema genital. Tranquilo? Ademais, temos aqui a estrutura interna do sistema reprodutor feminino, representado aqui, a princípio, pela vagina e pelo útero, e a gente vai destacar aqui algumas partes acerca dessas estruturas. A primeira que eu queria destacar é o rímen. Basicamente, é uma pequena película aqui que vai delimitar a entrada da vagina. A função a priori do rímen é justamente proteger contra infecções aí na infância, e geralmente ele é rompido aqui no primeiro ato sexual. Todavia, vale se destacar que existe aí alguns contextos de um rímen mais espesso, elástico, que a gente chama de rímen elástico. Aí eu até agradeço às meninas da turma que eu dou aula que me trouxeram essa informação que é valiosa. Então, não necessariamente a questão do rímen vai estar atrelada simplesmente a ser rompido no primeiro ato sexual. Pode ter aí uma perduração mesmo com a prática sexual, tá bom? Esse aqui é a vagina, que é basicamente um canal que vai comunicar o meio externo até o útero. Possui em média 10 centímetros de comprimento e ele tem a capacidade de sofrer aqui o processo de dilatação aí durante o momento do parto e durante o ato sexual. Tem-se o útero aqui, que é uma estrutura mais interna, basicamente é um órgão muscular oco. Ele se expande durante o processo aí de gestação e ele é composto por algumas estruturas adjacentes aí que vão recobrindo. Nós temos o miométrio, que é um tecido muscular, e tem-se aqui o endométrio, que é justamente a mucosa que vai revestir o útero. Vale-se destacar aqui que o endométrio é justamente a porção a qual acontece o fenômeno de nidação. Ou, basicamente, vocês possam entender nidação como fixação do embrião, tá bom? E vale-se destacar que temos aqui o colo do útero, que é justamente uma porção mais estreita aqui do útero, e geralmente é um local onde acontece a ação aqui do vírus HPV, ou vírus do papilomavírus humano, perdão. Vale-se destacar ainda, pessoal, que temos aqui a tuba uterina, que antigamente denominava-se aí como tromba de Falópio, ou trombas de Falópios, né, porque nós temos aqui duas, que basicamente tem como função comunicar aqui as gônadas femininas, que no caso são os ovários, até o útero, tá bom? Então aqui é um canal que vai estar atrelado aí com o processo de comunicação, ora entre os ovários com o útero. Por fim, tem-se aqui a tuba uterina, que é justamente, como eu comentei anteriormente, um canal que vai comunicar-se aqui as gônadas até o útero. E também vale se destacar que dentro aqui da tuba uterina é justamente o local onde acontece aí o processo de fecundação.
e justamente acontece aqui na porção distal da tuba uterina, tá bom? E aí, se vocês derem uma olhadinha aqui, justamente nessa estruturinha, vocês vão ver que ela tem uma curvatura meio ciliatura, né? Meio ciliada, justamente para facilitar aqui o processo de locomoção do embrião até o endométrio, onde que acontece aqui a fixação. Outra coisa bacana destacar-se aqui, ó, é quanto às porções do útero. Ó, nós temos a porção proximal, temos o terço médio e temos aqui o terço distal, que, como eu pontuei para vocês, é onde acontece o processo de fecundação. Ademais, vale se pontuar ainda que a fixação correta, a anidação, ela acontece aqui, ó, bonitinha. Todavia, nem sempre acontece isso, gurizada. Nós temos um contexto aqui de gravidez ectópica. O que significa isso? De maneira bem simplificada, é quando acontece a fixação, a anidação aí do embrião em porções diferentes daquela que está ali no endométrio. Então, você pode ter uma fixação aqui justamente nas trombas uterinas, pode ter aqui no próprio ovário, pode ter aqui no meio do ovário, aqui no colo do útero. Do ovário não, do útero, perdão, desculpas. Você pode ter em vários locais diferentemente daqueles que deveria ser correto aqui, que é o endométrio. Então, a gravidez ectópica é basicamente uma complicação da gravidez, na qual o embrião não vai se implementar dentro da cavidade uterina, tá bom? Como eu comentei para vocês, tem-se aqui os ovários, que são justamente as gônadas femininas. Qual que é a função aqui dos ovários? Justamente é produzir os óvulos, que na verdade essa nomenclatura ela é incorreta, o que produz-se aí são os ovócitos 2. Produzirá dois hormônios de extrema importância, que são o estrógeno e a progesterona. Tem-se aqui estruturas foliculares, que nós chamamos de folículos de Gaff, ou, agora na nomenclatura mais atual, folículos ovarianos, que ao se desenvolverem, eles liberam o ovócito 2. E por fim temos aqui uma estrutura chamada de corpo lúteo, que basicamente ele deriva dos folículos aqui após sofrer o processo de rompimento e liberação do ovócito 2. Então vamos dar uma olhadinha aqui como que acontece isso aqui de maneira bem simplificada. Sobre a ação de um hormônio chamado folículo estimulante, os folículos ovarianos eles começam a sofrer aí um processo de crescimento e, consequentemente, eles vão se desenvolver. A partir dessa premissa aqui, os folículos ovarianos eles começam a secretar o hormônio denominado como estrógeno, tá? E, por consequência, esse folículo ovariano aí, ele vai se desenvolvendo até ficar aqui um folículo maduro. Quando ele chega agora nesse estágio de estar maduro, sob a ação agora de um outro hormônio aí, hipofisário, denominado como hormônio luteinizante, esse folículo ele se rompe e libera aqui o ovócito 2. Esse momento aqui, inclusive, a qual acontece o rompimento do folículo ovariano e liberação dos óvulos, nós denominamos aqui como ovulação, tranquilo? A partir disso, vale se destacar que esse folículo rompido, ele vai dar origem agora a uma estrutura que nós chamamos como corpo lúteo ou corpo amarelado, certo? E nesse momento, o corpo lúteo é justamente um órgão aí que vai liberar um hormônio chamado de progesterona, tranquilo? Então, ó, recapitulando. Sobre a ação do hormônio folículo estimulante, os folículos ovarianos eles começam a se desenvolver e com o passar desse desenvolvimento eles liberam aqui o estrógeno. Vai chegar um determinado momento no qual esse folículo ele vai estar maduro suficientemente e isso sinaliza o hormônio luteinizante a fazer com que haja aqui um rompimento do folículo ovariano. Havendo-se aqui o rompimento do folículo ovariano, nós teremos aqui o fenômeno de ovulação e, consequentemente, a liberação aqui dos ovócitos 2. A partir desse folículo aqui rompido, surgirá uma nova estrutura denominada como corpo lúteo, e o corpo lúteo, por sua vez, libera um hormônio denominado como progesterona. Tranquilo? E aí vale se destacar as funções aqui acerca do estrógeno e da progesterona. Nós dizemos que o estrógeno e a progesterona são hormônios ovarianos, tá bom? Porque eles são produzidos lá no ovários. O estrógeno ele é produzido aí, como eu comentei para vocês, pelos folículos ovarianos. Ele está atrelado com o desenvolvimento de características sexuais secundárias. Então, mamas, pelos pubianos, a destacar-se aqui que pelos não tem
o acento circunflexo, tá bom? De acordo com a reforma que aconteceu na língua portuguesa em 2009. Acontece aqui acúmulo de gordura em algumas regiões e por aí vai. Por que precisa ter esse acúmulo de gordura em algumas regiões, como por exemplo a região pélvica? Justamente para comportar uma eventual gravidez, tá bom? Estimula o desenvolvimento do endométrio para receber um embrião, amadurece aí os órgãos sexuais, as genitais, e também está atrelado com o libido sexual. Em contrapartida, a progesterona está atrelada aqui com uma função de preparar o endométrio para uma possível nidação e estimula aí o desenvolvimento das glândulas mamárias. E vale se destacar que a progesterona é produzida aí pelo corpo lúteo, tá bom? Vale se destacar, inclusive, aqui, gurizada, que é muito importante vocês terem em mente que o estrógeno e a progesterona, que são produzidas aí pelos ovários, tem como função atuar justamente no útero, tá bom? E aí a gente vai dar uma olhadinha aqui em todos esses eventos que eu descrevi anteriormente. Nós temos aqui o hipotálamo, que vai estimular a hipófise a liberar aqui os hormônios gonadotróficos, tá bom? Então são hormônios que vão atuar lá nas gônadas. No contexto aqui do ciclo reprodutivo feminino, então eles vão atuar lá nos ovários, tranquilo? Nós temos aqui o folículo estimulante e o hormônio luteinizante. O primeiro hormônio a destacar-se é justamente o folículo estimulante. Então, ó, o ciclo menstrual ele vai ter início aqui no primeiro dia da menstruação, tá bom? E aí, no início desse ciclo, nós teremos aqui o hormônio folículo estimulante, que vai induzir o crescimento dos folículos ovarianos. Então, acompanhemos aqui, ó. Você tem essa estimulação para o crescimento dos folículos. Então, vocês percebam de antemão, ó, que o hormônio luteinizante está aqui, de certo modo, crescendo e depois ele vai diminuindo, certo? Em contrapartida, com o passar desse desenvolvimento aqui dos folículos ovarianos, nós começamos a produzir aqui estrógenos e vão induzir a liberação do hormônio luteinizante pela adenopófise. Então, ademais, vale isso aqui, ó. Crescendo-se os folículos ovarianos, começa-se a ter um aumento aqui do hormônio estrógeno, certo? E, consequentemente, aumenta-se aqui a liberação do hormônio luteinizante. Tranquilo? Por fim, o estrógeno ele vai iniciar aqui o desenvolvimento do endométrio para receber o blastocisto, ou também denominado aqui como embrião. Então, se vocês olharem nessa primeira fase que nós denominamos como fase folicular, ó, está aumentando a espessura aqui do endométrio para que eventualmente acolha aí um embrião no processo de nidação, tá bom? Por volta do 14º dia aqui do ciclo menstrual, o hormônio luteinizante ele atinge aqui um pico, ó, certo? Atingiu esse pico máximo e, consequentemente, tu tem agora o fenômeno de ovulação. Havendo-se aqui a ovulação, acontece aqui o rompimento dos folículos ovarianos e liberação dos ovócitos 2, tá bom? Em decorrência disso, a gente começa agora a ter a formação do corpo lúteo, ou também chamado aí de corpo amarelo, que ele começa a produzir progesterona. Então percebam que aqui no 14º dia, ó, o que acontece? A progesterona vai aumentando, tá bom? Por fim, a progesterona que é produzida aqui pelo corpo lúteo, em conjunto com o estrógeno, ele vai fazer com que o endométrio comece a ficar mais espesso, para, consequentemente, sustentar uma eventual gravidez. Vale se destacar ainda que aumenta aqui também uma intensa vascularização aqui do endométrio, tá bom? Por fim, as altas taxas de hormônio folículo estimulante, progesterona, estrógeno, perdão, acabam por fazer com que o folículo estimulante e o luteinizante sejam inibidos. Então, progesterona e estrógeno eles vão fazer feedback negativo sobre o LH e o FSH, perdão. Por fim, dessa maneira, os níveis de progesterona acaba caindo aqui, ó. E a redução brusca nessa quantidade aqui do hormônio
faz com que a mucosa uterina, ó, comece a sofrer o processo de descamação, que aí caracterizará o processo de menstruação, tá bom? Vale-se aqui um destaque que se eventualmente acontecer o processo aí de fecundação e, consequentemente, a gestação, o embrião aqui que vai ser implementado no endométrio, ele começa a fazer com que haja a produção de um hormônio chamado gonadotrofina coriônica humana, que é basicamente o hormônio que a gente utiliza como um parâmetro para avaliar se a mulher está grávida ou não, tá bom? E esse hormônio aqui, a gonadotrofina coriônica humana, ele faz com que o corpo lúteo se mantenha aí por um tempo e, consequentemente, haja aqui produção de estrógeno e progesterona para sustentar a gravidez. Mas, vale se destacar que por volta ali do quarto mês de gestação, o corpo lúteo ele sofre aí um processo de degeneração e a placenta que vai assumir agora a função de produzir tanto estrógeno quanto progesterona, fazendo com que essa mucosa ela continue espessa aqui, para que o embrião, agora o feto, né, continue ali dentro do útero, beleza? As ideias centrais aqui sobre o ciclo menstrual são essas. Então, olhem passo a passo, observem aqui a questão das gonadotrofinas no plasma, a quantidade dos hormônios ovarianos em cada uma das etapas, ó, fase folicular, fase lútea e por aí vai, tá bom? Agradeço aqui que vocês estejam assistindo o vídeo, espero que tenha ajudado vocês. Havendo qualquer sugestão, qualquer comentário tal, peço por gentileza que vocês comentem aqui, se possível deem um like, compartilhem, porque isso aqui vai ajudar com que outras pessoas consigam aí ter acesso a isso, tá bom? Beijão e até a nossa próxima aula. Fui!